Graça e paz, igreja. Um pouco nervoso, mas muito feliz pelo convite. Agradecer ao Fred, o Departamento de Missões. Como o Luzimar já falou, nasci e me criei nessa igreja. Me considero da congregacional. Creio que todo mundo conhece a minha trajetória. Muito novo, me afastei dos caminhos do Senhor e comecei a usar droga muito novo. Não me orgulho, mas louvo ao Senhor, porque Ele me transformou. Não sou mais o mesmo homem do passado. Esse mês, nesse feriado de outubro, faz 17 anos da minha conversão. Mas para poder largar as drogas foram 8 anos. De muita queda, de muito levante. E não tinha forças, porque quando eu me converti, eu era mais um dormigueiro do que um crente. E eu não tinha manuseio dessa palavra. E o texto que eu quero trazer essa noite para os irmãos, ler juntamente comigo, se encontra lá em Mateus, no verso 33 e 34. Bem conhecido pela igreja. Aqui está presente a minha esposa, Amanda, a minha primogênita, Esté Albertina. Ruth foi para o departamento infantil e Esdras Neto, meu cuiabano, também foi. Obrigado. E há quase 9 anos se mudamos para o Mato Grosso. E essa palavra se encaixa, o motivo da minha ida para o Mato Grosso. Eu precisava de um reset do Senhor. Eu precisaria sair das minhas origens para ter um individual com Deus. Onde eu aprendi a depender somente dEle. E eu confesso aos irmãos que esses 9 anos têm sido bastante dolorido. Porque lá só somos nós 5 e o Senhor. Como o Luzimar bem disse, no ano de 2015, na minha última queda, eu já tinha um comércio, e esse comércio me sugava muito. Eu já tinha largado as drogas, as bebidas, as noitadas, só que eu estava sendo consumido pelo meu comércio. E todo mundo conhece a Rebeca, minha irmã, que é psicóloga. Um certo dia me encontrei com ela, meus 2 cílios tremiam de tanto estresse. E ela falou, você precisa passar por um psiquiatra para passar um calmante para você. E no meu ítem eu disse, eu já conheço um calmante que é barato e eu sei onde é a farmácia. E ali eu comi a seta do inimigo, entrei numa boca de fumo e comprei uma maconha. E ali tudo voltou novamente. No ano de 2015 eu entendi que eu precisava ler as Escrituras. Eu precisava ter um íntimo com o Senhor. E eu queria ler com os irmãos o verso 33. Mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas serão acrescentadas. Portanto, não se preocupe com o dia de amanhã, pois o amanhã dará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. E eu lia isso e isso ficava no vácuo, meus irmãos. Não entendia. Como assim? E Ismael sempre falava, vem para Cuiabá que tu vai ficar rico. Porque eu tinha uma sorveteria aqui na Dom Pedro II. E isso foi a isca do Senhor para mim. Opa, vou ficar rico. Então bora para Cuiabá. Isso foi meu propósito, a princípio. Aí veio a queda. E aí a gente começou a orar. Eu comecei a orar individual. Sem saber que minha esposa também estava orando. Que ela já vinha orando. Porque meu casamento já estava ameaçado. Quem tem um dependente químico ou algum alcoólatra na família sabe o que eu estou dizendo. Não tem lá que tenha paz. Então, eu comecei a orar no secreto e comecei a ler Mateus. E o Senhor começou a falar comigo de uma forma que nunca tinha falado. E comecei a orar e comecei a fazer questionamentos ao Senhor. Senhor, eu quero
quero que o Senhor fale com letras engarrafadas, que eu possa entender e compreender e ter certeza que é o Senhor que está me direcionando para aquele estado. E o Senhor falou e trouxe a certeza e fomos para Cuiabá. Com 3 meses que chegamos em Cuiabá, recebo o diagnóstico que o meu pai estava com câncer. Como foi difícil. Deu um nó na minha cabeça. Como o Senhor me manda para um estado tão longe e eu não vou poder enterrar o meu pai. E ali teve mais uma prova do amor e da sua fidelidade. E onde eu tive mais experiência com Deus. Aonde eu pedi ao Senhor, Senhor, se for possível, me leve de volta para eu poder enterrar o meu pai. E poder retribuir tudo aquilo que meu pai fez por mim. E eu sei que eu passei uma madrugada orando. E conversando com o Senhor e dizendo, Senhor, minha família tem condição de me levar de volta. Mas para eu ter certeza, use alguém que eu não conheça. Ou que eu não me lembre mais dessa pessoa. E essa pessoa foi do Cordeirinho do Senhor. Eu não vou citar o nome porque eu não sei se eu tenho a permissão dessa pessoa. Não sei se ele vai ficar contente. Mas era dessa igreja, é dessa igreja. E ele procurou o meu contato com Rebeca. Rebeca passou e ele me ligou. Oi, Esdrinhas. Quem está falando aqui é fulano. E quando ele falou o nome dele, eu nem me toquei quem era. Quando ele citou o nome do irmão, aí a ficha caiu e ao mesmo tempo veio na minha mente a minha oração. Estou sabendo da situação do seu pai, estou sabendo que você está querendo voltar para Campina. E não se preocupe, o Senhor tocou no meu coração. Eu vou dar o dinheiro da passagem. E o dinheiro da passagem que ele me deu foi até a porta, porque todo mundo sabe que o voo é até João Pessoa. E o dinheiro deu por frete e vinha até a porta do meu pai. E ali o Senhor me contemplou a cuidar do meu pai e escutar coisas que eu precisaria escutar. Cuidei e refazia tudo de novo que eu fiz. E esse tempo minha casa ficou lá em Cuiabá fechada. Preocupado porque estava sem trabalhar, estava sem o meu sustento. Tinha algumas reservas que eram do tempo da loja. E essas reservas todas se foram. Nesses 7 meses que eu fiquei em Campina Grande. Cuidando do meu pai e da minha mãe. E tudo se foi. E aí é onde entra esse texto. Aonde eu aprendi a viver na prática. A buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E a demais sua justiça. E nesse meio termo que eu estava aqui em Campina Grande, conheci a missionária Dolores. Onde eu ouvi falar a missionária dos índios. Que ela vinha aqui, participava do Cordeirinho do Senhor, ia cantar uma música na língua parecis, porque foi ela que alfabetizou a etnia parecis. E quando eu adentro na casa da minha mãe, vinha da Unimed, porque a Unimed nunca aprovava as quimioterapias do meu pai, e eu tinha que ir em João Pessoa para poder retornar juntamente com o irmão Marcelo. E quando eu adentro na casa do meu pai, está Dolores. Aí minha mãe fez, esse aqui mora em Cuiabá. Aí ela se espantou, eu moro em Várzea Grande, que é a cidade vizinha. E ali o meu elo com ela se aproximou. E a missionária Dolores me levou algumas vezes para a aldeia indígena. E aonde eu me encantei com aquele povo. Povo que não tem, pelo menos os parecis, não tem a tradução da palavra. E eles anseiam por essa tradução. Eu conheci um missionário chamado Rubens, de Rondônia. E ele sabe falar muito bem português. E ele, por si, tentou traduzir a própria Bíblia. Só que a gente sabe que o português não é tão fácil. Então, muitas conjugações que ele traduziu saiu errado. Então, o que ele traduziu não batia o contexto do que a Bíblia queria dizer. Mas é um povo sedente por conhecimento da palavra. E são poucos que estão ali dispostos a querer trabalhar para aquele povo. E poucas vezes eu fui. Se eu fui, eu acho que foi umas 4 vezes. Mas me encantei por aquela obra. E ali, vendo aquele povo ali, os indígenas, eles não se preocupam com o dia de amanhã.
Se a gente voltar alguns versos aqui, no próprio Mateus 6, no 25, ele fala assim: por isso digo a vocês, não se preocupe com a sua própria vida, quanto ao que irão de comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento? Não é o corpo mais do que as roupas? Observe as aves dos céus, elas não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês que está no céu as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um covo ao curso da sua vida? E por que se preocupa com o que vão se vestir? Observe como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não fará muito mais por você, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupe dizendo o que comeremos, o que beberemos, ou o que nos vestiremos, porque os gentis é que procuram todas essas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de todas elas. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas, para que não se preocupe com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. O que eu quero dizer aqui, irmão, que a gente não é que a gente vai deixar de trabalhar, mas no topo da nossa lista tem que estar a nossa busca por Cristo. Eu não entendia isso. Eu botava o meu trabalho, a minha casa, acima de Cristo. E quando eu troquei isso, eu cresci em questão de entendimento da palavra do Senhor. Eu cresci como um sacerdote da minha casa, que eu sou o responsável de levar a palavra de Deus para minha esposa e meus filhos. Eu cresci como homem, como uma pessoa íntegra, onde as pessoas não vê mais aquele velho homem que eu era. Até aqueles que usavam droga comigo. Esses dias a gente foi não mais no IPA, é Carrefour, né? E me encontrei com um conhecido de droga. E ele olhou para mim e fez: está diferente? O que é que você está usando? Eu estou usando Cristo. E ele tem mais de 60 anos. O cara está acabado e ainda preso nas drogas. E eu me virei para os meus filhos e fiz: é isso que um homem sem Deus acontece. Ele cai em ruína. Então precisamos cada vez mais buscar, porque o diabo está ao nosso derredor. Você pode estar firme na palavra do Senhor, mas e seus filhos? Como é que eles estão? Você está gastando o seu tempo com eles, e ensinando a palavra do Senhor? Cuidado, porque o seu filho pode ser a sua ruína. Não estou dizendo que meus pais vieram a ruínas, mas meu pai, quando soube que eu estava usando droga, ele quis ver aonde tinha errado. Mas graças a Deus que o Espírito Santo, não só ele, como minha mãe, souberam como agir. Muitas vezes adentrei em casa depois de farra, peguei minha mãe no sofá, dormindo de joelho. E só Deus sabe que hora ela pegou no sono. E geralmente eu chegava em casa e já estava amanhecendo o dia. E, meus irmãos, o que eu quero compartilhar isso a respeito da minha história, do meu passado. Porque a honra e toda a glória é do Senhor Jesus Cristo. Se a gente não se entregar de corpo e alma,
se a gente não entregar ao Senhor a nossa totalidade, a gente não vai deixar o Senhor agir. A gente não vai querer fazer o que o Senhor tem para nossas vidas. Nós somos todos convocados a fazer o ID. Então somos nós todos que somos missionários. Não é só um cargo da igreja. Somos todos nós que o Senhor nos chamou a fazer o ID. Então, não sei se você vai fazer esse ID com uma vocação dentro da igreja, mas seu vizinho depende de você. Sua família depende de você. Seu colega de trabalho depende de você. A vida dele pode estar nas tuas mãos. E hoje, eu não tenho o hábito de estar aqui em cima. O que eu gosto é de ver um cara na mesma situação que eu estava e dizer: o Senhor pode resolver teu problema como resolveu o meu. E nesse processo que eu me considero cristão mesmo, são esses quase 9 anos que eu estou lá em Cuiabá. Foi onde eu entendi que eu preciso viver para Cristo e que o resto da minha vida é consequência. Se eu disser aos irmãos que eu não me preocupo com a minha aposentadoria, estou mentindo, porque tudo isso assim eu larguei para poder dar um reset, eu resetar. E eu já estou com 41 anos, estou com a doença da minha mãe na vista, eu tenho um grau de 13,5, estou de lente hoje, com a graça do Senhor, Ele me deu uma lente, me deu uma médica boa, mas a minha doença ela tem avançado. E há 2 anos atrás, quando eu recebi o diagnóstico que minha doença ela não estacionou e ela vem avançando, eu paralisei. E eu comecei a querer fazer uma reserva de dinheiro para minha aposentadoria. E eu parei de ler a Bíblia. Eu saía de casa às 7 horas da manhã, chegava às 8 horas da noite. Quando eu ia ler a Bíblia, eu estava cansado. E muitas vezes ia dormir, começava a orar e pegava no sono. E ali o Senhor me trouxe à tona novamente, que eu estava repetindo o velho homem. Que a palavra do Senhor não volta vazia. Ele me assegura, se eu buscar o reino de Deus, as demais coisas serão acrescentadas. E eu tenho que confiar nessa palavra, porque não é homem que está me dizendo, é o Espírito Santo de Deus. Se a gente viver 100 anos nessa terra, a gente cai como eu posso dizer, a gente vai viver muito. Como se chama aqueles ibope, sei lá? A gente vai viver muito se a gente viver 100 anos. Se a gente pegar um carretel daqueles de energia, que são grandes, geralmente o pessoal faz mesa. Você deduz que você pinta seu dedo de vermelho e deixa o carretel, na sua mente aí, vou dar uma de Rebeca aqui. Você deixa o carretel rolar. Lembra que o que está pintado de vermelho é seu dedo. E o carretel se enrolou todinho e acabou o fio. O dedo vermelho é o tempo que a gente vai passar nessa terra. E o restante, o carretel vai dar nem para ver onde está a ponta. É a nossa eternidade. Então a gente tem que focar que nós somos peregrinos nessa terra. A gente não se leva nada dessa terra. Se você vê os tempos de hoje, estamos querendo guardar tesouros aqui na terra. E daqui não se leva nada. E você tem perdido o seu tempo com coisas fúteis, porque hoje eu vejo muita juventude, até gente já de idade, gastando tempo com Netflix. 2 horas de filme e não gasta 10 minutos lendo a Bíblia. Aonde a gente quer chegar? O tempo está passando. Eu já estou com 41 anos. Eu tinha 17 e 20 anos e achava que era o dono da vida. Meu tempo está passando. Que legado eu estou deixando para os meus herdeiros? Não é herança que eu quero deixar para eles, não, irmão. Eu quero deixar para os meus filhos que eu amo a Deus acima de todas as coisas. E dele não quero me apartar mais. É isso que eu quero passar para os meus 3 filhos. Que eles amem a Deus acima de todas as coisas.
que o inimigo não devore. Eu vim me acordar, eu tinha mais de 30 anos. Perdi muito tempo nesse mundo velho. E não ganhei nada, só cicatrizes e dores pelo corpo. Porque quando eu olho para trás eu não me alegro. Podia estar formado, ter uma profissão, né? Mas hoje eu alegro. Não tenho nada disso, mas tenho certeza e convicção da minha salvação. Porque é lá que eu vou morar. E outra coisa, quero chegar no céu. Como minha tia Georgina falava, missionária, sentava nesse segundo banco. Quem estivesse no lugar dela, ela tirava. Ela dizia: meu filho, eu quero chegar no céu e receber da mão de Deus a minha coroa, cheia de pedrinhas, pelo galardão, pelas obras. Não é as obras que salvam, mas as obras darão prêmio no céu. O Senhor espera que nós possamos trabalhar no seu campo. Não sei o que é que o Senhor tem para você, mas faça feito o verso 33. Busque ao Senhor, que Ele se revelará o que Ele tem para ti. Ora para ver o que você faz hoje. É permissão de Deus. Se não é, ora para um reset. Se for o Senhor que está direcionando ao reset, amém. Ore para ver se estamos dentro do cumprimento dele para o nosso tempo. Meus irmãos, e é isso que eu queria trazer. Não vou me prolongar muito. Sei que o tempo é curto na terça, mas agradeço a oportunidade e que o Senhor possa trazer esse entendimento. Porque a gente tem andado em tempos difíceis, onde as igrejas não querem mais trazer a exposição da palavra. E a palavra é ela que liberta. Nós somos só um mero instrumento na mão de Deus. Não faça feito eu, que só frequentava a igreja e não abria essas escrituras. Necessitamos do arroz e do feijão e da mistura. Mas para a alma, é só isso que alimenta. E ter o joelho no chão. Amém? Queria orar, terminar com uma oração.